fala muito do patrimônio histórico do município, né? Da questão do patrimônio cultural, do patrimônio histórico, e a gente pode dizer que a gente tem o coração, talvez, do nosso patrimônio seja o arquivo histórico, porque aqui a gente tem uma documentação que vem desde lá do período colonial, período imperial, republicano, e aqui, ao longo desses documentos, conta a história do nosso município, né? A gente tem um documento da fundação da Vila de Rio Pardo aqui no arquivo, o que muitas pessoas não sabem. Na realidade, se a gente pegar, acredito que a grande maioria da população de Rio Pardo não sabe da existência do arquivo histórico municipal, né? O arquivo, para mim, e deveria ser para a sociedade, é um momento, é um lugar onde se aprende muita coisa. O passado, né? Nossos antepassados deixaram, como é que foi o desenvolvimento da nossa cidade, porque basicamente aqui no arquivo nós temos documentos a partir da divisão do Rio Grande do Sul em 4 vilas, e ele começou em 1809. Então, a partir desta data, nós temos documentação principalmente da Câmara Municipal. Então, aqui todas as decisões, todas as nomeações de cargos de pessoas, toda essa parte a gente tem na documentação. Enquanto professor, eu buscava trazer os meus alunos aqui. Ao todo, eu trouxe 23 turmas de ensino fundamental e ensino médio para conhecerem o arquivo histórico, que é aquela coisa de resgatar nas pessoas o sentimento de pertencimento com a cidade, né? E aqui a gente consegue ver isso. Tem algumas visitas, aconteceram algumas coisas engraçadas, porque a gente tem aqui jornais desde a década de 30. Então a gente consegue ver através das páginas dos jornais um pouquinho do que acontecia, como essa mudança de realidade ao longo das décadas do município, a gente consegue encontrar tudo aqui no arquivo. Claro que tem pessoas que não vão querer vir aqui, por exemplo, conhecer documentos com um teor mais acadêmico, mas a gente tem, por exemplo, aqui, desde a documentação documentação de atas da Câmara de Vereadores, de questão de contas públicas, correspondências do Executivo Municipal, jornais de época. A gente tem alguns jornais do período republicano, do início da República e do final do Império em tecido, por exemplo, aqui no Arquivo Histórico. É uma riqueza que muitas pessoas ainda não tiveram oportunidade, por exemplo, não digo a palpar, porque né, tem que ter um cuidado com essa documentação, mas de visualizar, né, de olhar, de conhecer. E em algumas turmas que eu trouxe aqui, eles puderam ver nas páginas dos jornais, por exemplo, a divulgação do nascimento deles, ou de irmão deles. E isso desperta um pouquinho de interesse, né? Temos, assim, documentos em manuscrito, que às vezes é muito difícil de ler, né? Da interpretação. Às vezes a gente passa um dia para descobrir uma folha, para conseguir ler aquela folha do documento. Eu agora, pelo tempo, já estou mais craque na leitura dos documentos. Mas a gente tem fotos antigas de Rio Pardo, desde a época que não existia ainda a máquina fotográfica. Nós recebemos até uma doação do Sobrado dos Panatieres, quando fechou, que eles doaram algumas fotos de 1890 e poucos, uma quantidade grande de fotos antigas de Rio Pardo desta época. E além de fotos, esses documentos raros, documentos que vieram da província, documentos que fizeram nomeações, né, de professores. E eu tive a oportunidade lá em 2013 de trabalhar aqui no arquivo, trabalhar com a professora Neuza, e foi ali que eu também criei um pouco de paixão por todo esse acervo, mas também conheci. Porque eu acho que o principal problema hoje que a gente tem é que as pessoas muitas vezes desconhecem o patrimônio que Rio Pardo tem. E dentro desse patrimônio inclui o arquivo. Eu comecei a trabalhar em 2013, eu tinha 18 anos. Em 18 anos, praticamente quase todos morando no município de Rio Pardo, eu não tinha conhecimento da existência do arquivo histórico. A partir dali também, ele teve algumas mudanças de locais, até chegar onde está hoje, que é aqui na sede administrativa Vil Sintra,
no segundo piso da prefeitura, onde ele está hoje de uma forma melhor alocada também, né? E a gente vem vendo algumas coisas para poder melhorar esse acervo, para melhorar também a questão da preservação dos documentos que aqui se encontram, né? Temos o que eu acho muito importante, aquele documento do primeiro professor nomeado, o Ben Salinas, que veio para cá, foi nomeado em 1820. A gente tem esse documento dele quando ele veio para as primeiras letras aqui, começar a educação em Rio Pardo. Outro dia, procurando ali, eu também encontrei um documento assinado por Dom Pedro, que eu achei uma relíquia. E nós temos muitos documentos assim assinados por pessoas que foram líderes, né, do Rio Grande do Sul, né? Tivemos aqui a visita também do presidente da República. Isso já é mais novo para mim. Ele tem uma riqueza excepcional de material, porque aqui a gente não tem também só a questão de documentos oficiais, né? A gente tem a questão dos jornais, a gente tem registros fotográficos, que a gente consegue pegar diversos momentos do município. Isso foram doações que vieram junto com o jornal A Folha. Então a gente tem registro fotográfico de vários eventos do município, Escolha de Rainha, Carnaval, Praiano, no caso eventos esportivos em gerais, que as pessoas que gostam disso e têm essa questão do carinho pela nossa história conseguem encontrar aqui. Isso é uma coisa que a gente está tentando externar. Até a professora Neuza e o professor Márcio estão fazendo um trabalho nessa linha de externar isso para fora do arquivo histórico, né? A gente fez algumas exposições já agora no Centro de Cultura mostrando um pouco desses registros fotográficos que aqui se encontram, até para que a população tenha um pouquinho desse contato e desse conhecimento com as coisas que tem aqui no arquivo. A gente usa e abre mais a documentação e procura no momento que chega uma pesquisa. Então, quando vem um pesquisador querendo um tema diferente, a gente vai procurar tudo. Então, vou dizer assim, que eu acho que eu não sei tudo ainda, porque eu sei muita coisa, até porque a gente mexeu em toda a documentação, fazendo numeração dos livros, porque a gente teve esse projeto da Revita junto com a Unisc, e nesse projeto a gente fez também a limpeza desses documentos. E nessa limpeza a gente abriu quase todos os livros e dava uma olhadinha, né, para ver o que tinha ali. Então eu vou dizer assim que eu não posso dizer que eu sei tudo. A gente nunca sabe tudo, né? A gente tem também aqui o documento da fundação da Vila de Rio Pardo, de 1809. A gente tem documento assinado pelo imperador. Então a gente tem uma série de documentos que tem essa riqueza histórica e cultural para o nosso município, né? Inclusive, a gente tem dentro das escolas, a gente tinha os antigos seminários que tinham que era do universo, que agora são projetos, né? Teve algumas turmas que eu trabalhei em 2017 que eu delineei o tema para eles Rio Pardo. E todas essas turmas praticamente fizeram pesquisas se baseando em documentos aqui do arquivo. Então teve até um documentário, teve um grupo que fez um documentário sobre a escravidão, se basearam em documentos que tem aqui, que são registros de escravos. Fizeram um documentário meio crítico a isso, mas utilizando documentos daqui. Então a gente recebe aqui no arquivo também pessoas dos mais distintos estados para conhecer e pesquisar em cima dos nossos documentos. Muitas vezes a nossa população não conhece os documentos que aqui tem, né? A gente tem também, dentro dessa documentação, a vinda do Dom Pedro II, junto com a sua esposa, aonde ele fica aqui por um período, e ela fica e ele continua até o interior do Rio Grande do Sul. Inclusive depois foram homenageados nas nossas igrejas já locais, né? Quando eles vieram, tem toda essa documentação falando do trajeto do Dom Pedro em Rio Pardo. Quando ele chega, ele foi homenageado na Igreja dos Passos.
Depois ele passou, ele teve essa trajetória, ficou aqui um tempo e teve essa trajetória homenageado também na matriz. E quando ele vai embora, eles homenageiam na Igreja São Francisco. Então ele fez um passeio por todas as igrejas de Rio Pardo. Hoje a gente tem aqui com o arquivo, eu acho que até foi uma ideia muito boa quando se teve a ideia de externar também a questão do memorial dos ex-intendentes e prefeitos de Rio Pardo, porque esses quadros antes ficavam dentro do gabinete do prefeito, então a população em geral também não tinha acesso. E hoje o arquivo está concomitante no mesmo espaço, né? Então, querendo ou não, é um espaço de contemplação. Tu vem aqui olhar, ali tem a biografia dos antigos intendentes, dos prefeitos, e aqui também tu tem o arquivo. Claro que a gente tem que ter todo um cuidado, até pela questão de preservação da documentação, né? Alguns cuidados agora vão ser também tomados em relação à separação da sala do arquivo, em relação ao restante do espaço, mas as pessoas, esse espaço, ele está aqui realmente para que as pessoas venham conhecer, saber um pouquinho do que tem aqui, porque aqui conta a história realmente do nosso município, né? E tem algumas frases, né? Não gosta de história que não gosta da sua própria história. Então, eu acho que é muito importante a gente estar conhecendo o que tem aqui para realmente poder valorizar isso. Documentos importantes que eu acho também são da criação da rampa do Rio Pardo, do Rio Jacuí, que nós ali temos uma rampa onde atracavam os barcos, e essa rampa tem toda a documentação aqui, até já tem monografia em cima, que ela foi feita logo que Dom Pedro veio, porque ele veio também pelo rio, né? E isso dificultava a chegada dos barcos, pelo lodo, por muito barro, por não ter rua calçada ali ao redor. E eles então fizeram, em 1848, começa aquela rampa do Rio Pardo. Então tem a compra de pedra, tem todo um gasto que foi feito através de pagamentos da província, de ajuda, né? Da província e da Câmara Municipal para fazer aquela rampa. E ela é um ponto turístico importante e que está um pouco esquecido, até por as pessoas não ter conhecimento, né, da importância daquele local. O arquivo ele funciona em horário comercial, na realidade o horário de prefeitura, que é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 5 da tarde. Que daí ele está aberto, o público pode vir aqui, pode pesquisar também, a pesquisa ela é aberta. Claro que tem alguns cuidados que daí são tomados, a questão do uso da luva para não danificar o documento, questão do uso de máscara, que hoje se virou comum por causa do Covid, já é uma prática que é adotada para te poder estar lidando com esses documentos. Ele não pode sair daqui do prédio esses documentos, mas ele pode ser fotografado, desde que a câmera não tenha flash, para que a gente possa levar também e ter uma democratização da pesquisa também através do que tem aqui, né? Lenda do lobisomem. Também Rio Pardo teve o seu lobisomem. Há muitos anos, nas noites de sexta-feira, um enorme cachorro preto com um olho só, que lançava chispas vermelhas, aparecia no bairro da Boa Vista. Não atacava as pessoas, mas os cachorros o temiam e não se aproximavam dele. Sussurrava-se entre os moradores do local que o bicho era um senhor de idade que ali residia. À meia-noite, ele se transformava em lobisomem e percorria as ruas uivando lamentosamente.